A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, para levar até vocês o programa A Consolação de Jesus. Programa que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. O programa vai ao ar todos os sábados, das 9 às 9h55, com reprises das terças-feiras, todas as terças-feiras, das 16h30 às 17h25. E o nosso WhatsApp, se você quiser entrar em contato conosco, é o 21 98459 3950. 98459 3950 é o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus. Hoje nós estamos aqui com o Henrique Parente. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, João. Que maravilha estar aqui com vocês todos mais uma vez, né? É isso. Sempre o fazemos com essa alegria na alma, no coração, de falar de coisas tão importantes para nós. Acredito que para todos que estão ouvindo, que a Rádio Rio de Janeiro nesse momento. É isso aí. E uma vez me perguntaram, né? Por que você toda vez que abre o programa diz que é com muita alegria? Gente, não dá para ficar triste com essa maravilha que a gente está aqui nas mãos, que é o Evangelho de Jesus, que é a doutrina espírita. Verdade. E aí nós recebemos também esses amigos, além do Henrique Parente, o Renato Souza. Tudo bem, Renato? Opa, tudo bem, muito bom estar aqui com vocês novamente. Maravilha. Estudando, né? Isso aí, você falou uma coisa muito certa, João. Doutrina espírita com a seriedade que a doutrina exige, contudo, né, de forma descontraída. Sim, né? Claro. É isso aí, com alegria sempre. Verdade. Sem dúvida, né? Tem que ter alegria, alegria cristã, né? Sim, claro, É com certeza. Afinal, o Evangelho significa boa notícia. Nova. Exatamente. Boa nova, ou boa notícia. Né? Exato. É isso aí. Mas o nosso ponto de estudo hoje é a sequência do Evangelho de Jesus segundo Mateus. A outra coisa também que me perguntam, por que você fala Evangelho de Jesus segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, e não Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos? Porque o Evangelho é de Jesus. Esses que nos trazem Mateus, né, os canônicos, né, Mateus, Marcos, Lucas, e o chamado pneumático, ou seja, espiritual, o Evangelho espiritual, que é segundo João. Então, tem o Evangelho segundo Mateus, é de acordo com a visão de Mateus, de acordo com a visão de Marcos, de acordo com a visão de Lucas e de acordo com a visão de João. E ainda tem um detalhe importante que eu acho que João pode esclarecer muito bem, com certeza, aos ouvintes. Teve aqueles que conviveram mais com Jesus e outros nem tanto, não é isso? E alguns há uma nem certa conviveram. Distância, alguns nem conviveram, né? Como o caso de Marcos e Lucas não conviveram com Jesus. Perfeito. Só Mateus e João, né? Verdade. E ainda temos outros chamados evangelhos, que são chamados evangelhos apócrifos, né? Mas que têm uma contribuição muito grande e estão muito de acordo com a doutrina espírita. Bastante. O que é interessantíssimo. É o Evangelho segundo Tomé, o Evangelho segundo Maria de Magdala, o Evangelho segundo Judas Iscariotes, né? Todos achados no século passado, no século XX, e lá na região do Egito. E qualquer dia a gente traz aqui também para a gente dar uma pincelada nesses estudos. Agora vamos ao estudo, a leitura do trecho, então, é o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 12, versículos 9 a 14. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Então perguntaram-lhe, a fim de acusá-lo: é lícito curar aos sábados?
Jesus respondeu: quem haverá dentre vós, tendo uma ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. Em seguida, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela ficou sã, como outrora. Então, os fariseus, saindo dali, tramaram contra ele sobre como acabariam com ele. Bem, meus queridos amigos e irmãos, esta leitura, como Henrique nos trouxe, desse trecho, segundo a versão da Bíblia de Jerusalém, e nós temos mais um ensinamento maravilhoso em que, no final, olha que surpresa, né? No final, as pessoas ainda ficam revoltadas porque Jesus curou esse homem num dia de sábado. Mais uma vez, programa da semana passada que foi ao vivo, nós falamos a respeito das espigas arrancadas num dia de sábado e que os fariseus estavam muito bravos porque estava acontecendo aquela colheita, aquela comilança num dia de sábado. E Jesus explica que Jesus é o Senhor do sábado e não... O sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Assim como a casa, né? As pessoas muitas vezes têm essa coisa do vou faxinar na minha casa. Tudo bem, tem que faxinar, a higiene é importante. Mas tem gente que fica presa, todos os dias tem que faxinar a sua casa. Todos os dias tem que lavar o carro. Perde um tempo danado. Eu antigamente fazia, né? No início. Hoje em dia meu carro fica sujo por muito tempo. Eu nem coloco ele para lavar. O meu também. Porque, na verdade, essas coisas todas foram feitas para o nosso... para nós nos servirmos dela e não o contrário, não é, Renato? Perfeito, a gente precisa de hábitos, ainda precisamos de hábitos, não é? Mas um dia, quando sairmos dessa escala de espíritos imperfeitos, conforme Allan Kardec coloca lá no item 100, não é? E seguintes do Livro dos Espíritos, vamos começar a fazer as coisas de uma forma mais natural. Por enquanto ainda somos obrigados, entre aspas, a fazer determinadas coisas e a criar disciplinas, porque senão não fazemos, né? Como deveríamos fazer. Mas você falou uma coisa super importante, que é a questão do sábado que foi feito, né? Para o homem, não o homem para o sábado. Sim. Tá? E justamente a gente encontra essa passagem e falamos sobre isso no programa passado. Mais uma vez, a gente vem esbarrar com essa questão que, por ser um dia dedicado e abençoado, nem oração você faz? Então, pensa, pergunta, né? Nem uma oração você faz? Não, hoje não é dia de fazer nada. Então não faz oração, me perdoem os ouvintes, mas é doutrina espírita com alegria, com descontração. Sim. Não faz oração, não toma um banho, não se alimenta, enfim, não faz nada? Não é desse jeito, né? As coisas não são assim. Você precisa cuidar. E principalmente, porque falamos disso no programa passado, né? Por que não pode curar? E Jesus demonstrou justamente isso. Está lá na Gênesis, capítulo 15, não é? As mãos secas, né? Um homem que tinha a mão seca. A gente vai encontrar essa passagem lá, muito importante. E sabemos de toda a história, né? Do espírito a que se refere Jesus, da elevação que ele tinha, de simplesmente sobrepor as mãos, ou de tão somente olhar, querer, e tal qual a sua ligação com o Pai, e executar essa ou aquela tarefa de cura, de encaminhamento, de orientação, não é? Mas é isso, a gente tem que ficar ligado, porque é um dia de descanso, sim, seja no sábado, na quarta-feira, na segunda, na sexta, mas é um dia de dedicação, é um dia de você também se lembrar, se vincular mais a Deus e lembrar que enquanto descansa, carrega a pedra. Não é isso? Eu gosto muito disso. Aquela história de que você vai desencarnar e vai descansar, descanse em paz. Não, descanse em paz trabalhando, porque é isso que vai acontecer. Os momentos de descanso serão aqueles momentos das grandes reuniões,
não é isso? No mundo espiritual que vão ocorrer. Eu queria fazer um parêntese aqui a respeito dos nossos irmãos católicos que têm esse culto muito ostensivo à questão da Sexta-feira Santa, não é? Então, a gente sabe que para nós espíritas a Páscoa tem um significado, não é isso? E eles têm todo um preceito para sexta-feira, comer peixe, não é? Se abster de arrumar a casa. Os mais ortodoxos até fazem esse tipo de coisa. Mas aí eu pergunto, de que adianta você comer peixe e falar mal do vizinho? Sim. De que adianta você comer peixe e ter um pensamento errado, um pensamento negativo, naquele momento nem lembrar de Deus, nem lembrar, hoje é um feriado santo, mas nem lembrou de Jesus, nem parou 5 minutinhos, 3 minutinhos que seja, para elevar seu pensamento a Ele. Porque isso é uma prece, né, João? Passamos agora, Renato e Henrique, do Natal, que é comemorado o natalício, a vinda de Jesus à Terra, e será que a gente realmente deu algum presente pro aniversariante? Pois é. É preciso pensar. E se a gente deu o presente ao aniversariante, qual foi esse presente? Não é isso, Henrique? Verdade. Qual o presente que poderíamos dar para Jesus, né? Isso me faz lembrar no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito da Verdade fala da necessidade da observância da doutrina dele. Em que a gente se apropria, entre aspas, de um conteúdo que ele tem por objetivo despertar em nós um senso a respeito de todas as coisas, um senso mais profundo a respeito de si mesmo e a respeito do mundo que a gente vive. E quando a gente pensa no presente que a gente poderia dar para Jesus, que é o aniversariante no sentido do Natal, e com isso para Deus, que é o nosso Criador, é quando a gente olha de maneira diferente para as atitudes dos nossos semelhantes, comparando com as nossas. E lembrando ainda do programa passado, quando fala de nos revestirmos, como diz, usando aí a maneira do pastorino falar, de entranhas de misericórdia. E a gente entende que todos nós temos, em tese, o telhado de vidro. Somos pessoas que falhamos, falimos. Sim, em prática. Para não pegar muito pesado, tá, né? Certo. Mas, em geral, estamos todos em circunstâncias que não são tão diferentes. E se melhoramos bastante, algumas pessoas conseguem realmente, isso no hoje, no ontem, porque aqui nós somos espíritas, estamos falando para espíritas e simpatizantes, ou pessoas curiosas, em geral, podem ter os ouvintes. Nós falamos e pensamos na vida no sentido da lei da reencarnação. Então, se hoje nós estamos melhores nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos em relação a muitas coisas, e olhamos para outros que não conseguiram ainda, ontem, no anteontem, ou seja, em outras vidas, às vezes muito próximas ainda a essa que a gente está vivendo, nessa existência, nós cometemos crimes terríveis, muito piores até do que, às vezes, aqueles que a gente está olhando e julgando as pessoas. Esse é o olhar, esse seria um presente bacana para dar para Jesus? Eu acredito que não. Quando a gente pensa em misericórdia, quero, não sacrifícios ou holocaustos. É um coração que compreende a dificuldade do outro e tenta se lembrar de alguma maneira, eu também tenho dificuldade. Então eu preciso entender que ele está no momento. Mas eu também vou olhar para ele e vou ver que ali na frente, ou seja, no futuro, pode ser até um futuro bem próximo, ele não vai ser essa mesma pessoa que é hoje. Ou ele não vai se comportar dessa maneira como ele está se comportando. Então você passa a olhar para outra pessoa e vê um futuro maravilhoso para aquele ser humano e não apenas condená-lo. Porque a ideia do julgamento é que a gente tem que condenar, tem que ter uma sentença. Sim. A gente não estabelece um senso crítico, ou seja, da palavra crinens, separar para distinguir. A gente usa a ideia da crítica como um julgamento, onde aí pressupõe uma sentença. Ou eu vou absolver aquela pessoa ou vou condenar. Pronto e acabou, mais nada. Não é assim. É, verdade. E aí você faz lembrar esse início do texto, e que quando você enxerga o texto no contexto geral, percebe o seguinte: aqueles fariseus ali, estavam querendo um motivo para pegar Jesus, Isso. prender Jesus e matar Jesus. Exato. Já desde muito cedo, desde quando Jesus começou a sua
vida pública, digamos assim, eles queriam tirar Jesus de cena, porque Jesus estava atrapalhando o negócio deles. Se você me permite Claro. mais um pedacinho, eu estava pensando exatamente isso no início, quando eu li o texto e você começou a comentar. Sim. Que Kardec até pega logo o primeiro capítulo do Evangelho do Espiritismo, né? Não Sim. vim destruir a lei. Sim. E quando a gente pensa em Jesus, no sentido dele que não vem destruir a lei de Deus, não é dos homens. Exato. Ou seja, no sentido de modificar. Uhum. Então, naquilo que os homens entenderam, na interpretação humana, ele modificou sim, e bastante. Assim diziam os antigos, tal e tal coisa. Eu porém, vos digo. Exatamente. E aí, nesse ponto, ele está mudando, sim, a nossa visão das coisas, a nossa maneira de se relacionar com alguma coisa. E isso incomodou muito. Muito. São duas leis, né? É que nem a palavra amor. Eu digo que nós não amamos com A maiúsculo, nós amamos com A minúsculo. E a lei de Deus é a lei com L maiúsculo. E a lei dos homens, lei com L minúsculo. A lei, ela é de amor, justiça e caridade. Ela não é uma lei severa aos extremos. Quando ele diz que o que macula o homem é o que entra pela boca, sim, e não o que ele sai, ele já modificou. Sim. Ele já modificou muita coisa. Claro, guardadas as devidas proporções, e ele sempre orientou nesse sentido. Né? Então, quando a gente colocou a questão de preceito, não é, que se guarda aí em muitas situações, é isso, de que adianta o preceito que você julga está fazendo corretamente se o seu pensamento, se a sua mente, se alguma palavra que você desfere está ferindo o outro. Nós, no programa passado, Renato, inclusive, nós falamos a respeito dos costumes. Exato. Nós ficamos muito presos aos costumes. Uhum. Eu tenho que fazer o meu culto no lar toda segunda-feira às 20 horas. Se eu faltar, a espiritualidade vai me punir. Sabe que eu não tenho mais hora? Tá caindo na hora que dá pra fazer as quartas-feiras. Mas é óbvio. Não consigo mais fazer no horário que tá marcado. Já mudei de horário várias vezes e agora tá assim. Deu agora, faz agora. E as pessoas acham o seguinte, não, a espiritualidade vai ficar chateada, vai ficar zangada e tal, não sei o quê. Não tem nada disso. A espiritualidade superior ficar zangada com a gente. Não, não com existe certeza não. isso. Uhum. E uma coisa que algumas pessoas podem até achar um absurdo, né, mas eu penso uma coisa também baseada exatamente nessa circunstância que vocês estão propondo aqui para isso. Às vezes até no horário de você terminar, você está ali comentando, lendo alguma coisa, comentando com os familiares ou amigos, porque tem que acabar naquele horário assim, porque tem um horário, o espírito tem que sair. Eu sempre disse assim, gente, se eles precisarem sair, eles vão sair. Até antes da gente terminar o horário, se houver uma necessidade. Sim. Mas nós não vamos ficar ali à mercê de nada, porque nós estamos em torno de algo muito importante. Claro. Então para eles não tem hora e tempo. Nós precisamos disso para nos organizar. Aí eu me lembro do próprio Kardec em A Gênese, que ele diz assim, que o tempo e o espaço, podemos considerar também, né? O tempo é a medida relativa, ou seja, é algo relativo, à sucessão das coisas transitórias. O tempo, ele existe para isso, para que a gente estabeleça, assim, um princípio, um meio, um fim, para a gente se orientar, para não ficarmos perdidos. Mas a gente não pode tornar-se escravo disso tudo. Pois é. Disciplina. Só disciplina, só isso. Né? É aquilo que a gente falou, mais uma vez, a gente está citando muito o programa passado, porque o programa passado foi ao vivo, e nós estamos gravando exatamente logo após o programa ao vivo. Né? O nosso ouvinte, ele sabe que é assim mesmo que acontecem as coisas. Então está muito forte em nós. O que nós estamos dizendo agora não é só sobre o culto no lar, é sobre tudo na nossa vida. Nós criamos certas coisas que nos escravizam. E a espiritualidade quer que nós nos libertemos. As coisas... Jesus, ele vem para nos libertar e não para nos aprisionar. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Ela não é aprisionadora. Eu costumo dizer que a doutrina espírita ela não proíbe, nem obriga ninguém a absolutamente nada. Ela faz muito pior. Ela esclarece, né, Renato? Perfeito. E aí com isso você vai tendo disciplina. O que eu posso? O que eu não posso? Isso. O que eu devo e o que eu não devo? É isso, é desse jeito, porque Deus julga a intenção.
não é? Vai julgar sempre a intenção. Se você vai fazer um culto do Evangelho no Lar, por exemplo, que você citou, não, tem que fazer agora porque está no horário de forma obrigatória, não vai fazer direito, não. Né? Faça de coração, né? O máximo que puder, de boa vontade. Jesus no Lar, passagem do próprio Cristo com Simão Pedro, né? Sim. Como é que nós vamos fazer, Senhor, para resolver tudo isso que o Senhor está pedindo? Boa vontade, Simão. Sim. Contemos com ela. Ela é a nossa grande aliada. Boa vontade sempre, né? É isso. Então, quando a gente fala dessa questão, né? Então tá bom, eu vou para um churrasco, eu vou... Não, peraí. Não é assim. É ter medida nas coisas. Sim. Porque de que adianta você não comer o churrasco, né, e ficar com pensamento negativo, ficar com pensamento errado? Exato. Então, né, alimente-se. E que adianta você estar dentro de uma casa espírita, né? Vamos lá pro Bezerra hoje, né? A gente vai estar lá e eu tô aqui pensando, não, aquele cara vai me pagar, porque o que ele fez tá totalmente errado. Cadê o perdão que é ensinado na casa espírita? É isso. Cadê o perdão ensinado por Jesus? E a gente está lá dentro de um culto achando que as coisas vêm de fora para dentro. Não vem. Exato. É de dentro para fora, não é, Henrique? É verdade. Você vê na situação proposta do texto, né? Jesus entra na sinagoga, ele curou o homem da mão lá ressequida, né? A situação dele, mirrada, dentro da sinagoga. Eles assistiram aquilo, eles viram, mas no entanto aquilo não tinha importância para eles. Porque não podia fugir as regras, que não podia ser não pode ser desse jeito. Exato. Mas como não pode ser desse jeito? Ele está trazendo de volta uma grande alegria, né, um manancial de prazer, de alegria para aquele homem, para sua família, ter uma mão devolvida, uma mão que não funcionava direito e que ele agora poderia usar novamente para tantas outras coisas, para fazer o bem ou o mal, se ele quisesse. Aí era com ele, livre-arbítrio. Mas e eles não se alegram com isso. Isso faz lembrar mais uma vez Jesus lá no capítulo Mateus, né, capítulo 10, ele fala lá: eu conto histórias tristes, vocês não choram, eu toco música, flauta, etc. Então vocês não riem. Então fazem ao contrário. Aqui compararei esta geração. E essa geração, nós estamos dentro dela. Sim. Quando Jesus fala esta geração, está falando de todos nós. Geração espiritual, não de corpos. Não de corpos. Eu queria aproveitar e ler aqui, né, o Henrique me fez lembrar esse ponto aqui, que é Lucas 2, o nascimento de Jesus, né, e a anunciação dos pastores. Porque é muito importante. Antes de nós terminarmos, estamos quase terminando o primeiro bloco. Então, o anjo do Senhor apareceu aos pastores e disse a eles: não temais, eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. E olha, é grande alegria. Por que grande alegria? Porque a partir de agora, nós não precisamos mais ficar presos aos costumes tradicionais. A partir de agora, como lembrou o Henrique, Jesus fala no Sermão do Monte: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E lembrando, como sempre lembramos, Camões, né? Quando ele diz na primeira página, logo lá no finalzinho da primeira página: cessa tudo quanto a antiga musa canta, que um poder mais alto se levanta, que é Jesus. Bem, meus irmãos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus e estamos estudando hoje o capítulo 12 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículos 9 a 14, que é a cura de um homem com a mão atrofiada, segundo a versão da Bíblia de Jerusalém.
Em outras versões tem a cura de um homem com a mão ressequida ou a mão seca, né? Então tem várias versões. Eu gosto muito da versão da Bíblia de Jerusalém, que ela tem uma linguagem que ela é mais, digamos, atual, né? E a tradução dela mesmo, nós já vimos vários estudiosos falando que a tradução da Bíblia de Jerusalém é muito mais fiel aos códices, né? As cópias mais antigas que existem da própria Bíblia, que data ali do século IV, que exatamente Jerônimo traduziu todas as escrituras, o chamado, agora chamado Antigo, e o chamado Novo Testamento, traduziu tudo para o latim. Que trabalho, né? Que trabalho. E que ele recusou inicialmente. Ele falou para o Papa. Ele não se sentia à altura de fazer aquilo, mas como o superior determinou que ele tinha que fazer, ele o fez e fez com muito afinco. Então ele pegou as traduções gregas, né, a chamada Vetus Latina, e construiu com também o conhecimento do aramaico, das línguas antigas do povo judeu, e aí constituiu, né, a Vulgata Latina. Copta também. Eram várias línguas. Ele era muito culto. Muito culto. Pois é. E o nosso programa A Consolação de Jesus, que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, vai ao ar todos os sábados, das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras, das 16h30 às 17h25. E, como falamos no primeiro bloco, está aqui hoje o Henrique Parente, o Renato Souza, para conversarmos a respeito desse texto que eu acabei de anunciar, que é a cura a cura de um homem com a mão atrofiada, é isso. E aí a gente pega, Henrique e Renato, esse texto que a gente já falou na primeira parte, né, que os fariseus, Jesus estava dentro da sinagoga, ou seja, era o domínio deles. Agora, muita gente esquece que Jesus era judeu. E era um judeu que ele iniciou a sua vida pública exatamente dentro de uma pequena sinagoga, lendo um texto onde era exatamente a profecia da vinda do Cristo. E ele diz: hoje esta profecia se cumpriu. E as pessoas não entenderam. Quem entendeu ficou espantado e, claro, ninguém é profeta em sua terra, né? Como é que iam imaginar que ali, aquele filho de carpinteiro, também carpinteiro, depois por profissão, seria o Cristo, o Messias, o enviado de Deus? Então, tudo foi criado para que fosse uma religião, e até hoje nós temos muitas religiões, e aqui não vai uma crítica à sua religião, meu irmão, à sua religião, minha irmã, mas uma análise do nosso tempo, do tempo passado e do nosso tempo. As religiões tradicionais que se baseiam muito mais na forma do que no fundo. E nós hoje, com a chegada da doutrina espírita, ainda não compreendemos a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela nos remete ao fundo e não à forma. Olha, uma das coisas que os espíritos superiores dizem a Kardec: entendei-vos, usai as palavras que quiserdes. Entendei-vos. Eles não ditaram: olha, a partir de hoje você vai chamar isso daquilo, aquilo daquilo outro. Não. Kardec usa o início, a introdução do Livro dos Espíritos, para explicar a aplicação de algumas palavras, a criação de algumas palavras, para que pudéssemos nós hoje entendermos a doutrina espírita. E não para fixar algo, não para aprisionar. Ele é um pedagogo, um professor. Exatamente. Ele busca uma metodologia que atenda às necessidades da coletividade. Não é para um ou para dois, é para muitos, para milhares. Pode não ser para todos ao mesmo tempo, mas em algum momento vão chegar também. Então o professor, ele tem essa preocupação, tem esse senso didático de tornar algo que às vezes é complexo, compreensível. Ou aproximar o aluno, né, dessa situação. E ele era da escola de Pestalozzi, não podemos esquecer. Apesar de um espírito muito mais evoluído que Pestalozzi, mas... É o Allan Kardec, mas não com esse nome, é claro, sim, né? O jovem Hippolyte. Aos 14 anos de idade, ele substituía o Henri Pestalozzi no Instituto Yverdo.
e substitui a mesma em todos os sentidos. Como a gente chama, né? Na organização até financeira. Sim. Porque ele era um homem que o Pestalozzi reconhecia, um jovem que tinha capacidade para tal. 14 anos. 14 anos de idade. E a gente percebe que não estamos lidando com um espírito que não tenha condições de exercer a função que ele exerceu. Exato. E aqui podemos afirmar Kardec, e aí já o Allan Kardec, pensando nele como ser humano, no sentido total, ele não falhou na sua existência. De forma em nada. Exato. Em nada. E aí, nós temos, Renato, uma coisa importantíssima, que é exatamente o conhecimento da doutrina espírita. Primeiro, a gente, como eu falei, eu não acredito que nós já entendemos a doutrina espírita. Nós entendemos fragmentos da doutrina espírita. Mas ela é tão maravilhosa, tão profunda, e as pessoas estão esperando que aquela colocação de Kardec na introdução do Livro dos Espíritos, também em Obras Póstumas, que a doutrina era uma doutrina progressista, que ela não se manteria em erro, porque se a ciência provar, e aí essa palavra tem que constar sempre das nossas falas, se a ciência provar que a doutrina espírita está em erro em determinado ponto, ela se modificará nesse ponto. Até hoje, eu não conheço nenhum ponto em que a doutrina espírita teve que se modificar pela ciência ter provado. Muitas pessoas, e temos aí um exemplo de um Congresso Espírita Mundial de 1966 na Argentina, em que foi proposto, eu não vou falar o nome da pessoa, né? Proposto que se abandonasse a codificação porque estava ultrapassada e adotasse uma obra que era a obra do próprio que estava falando, porque era o suprassumo. E aí a gente fala, será que a gente já entendeu a doutrina espírita para poder dizer que está ultrapassada, Renato? Não, a expressão, ela é contínua. É se espiritualizando. A palavra é assim. Então ela é contínua, que você vai se modificando. Não, as coisas não vão acontecer. Allan Kardec deixa muito claro lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita. Perfeito. Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em dominar suas tendências, mas não tem nada dominado ainda. Nós estamos melhorando aos poucos e conhecendo a doutrina e se familiarizando com ela. Da mesma forma que hoje em dia, todo mundo sabe, por mais que você não acompanhe jornalismo, eu acompanho jornalismo, claro, porque eu aprendo muito com jornalismo. Sim. Eu aprendo muito com jornalismo, não é? Então, a gente sabe que a questão da humanização, você só vai se humanizar quando se espiritualizar. Então não adianta, eu vou deixar para fazer isso depois que eu parar com isso ou com aquilo. Não é desse jeito, não. É você indo do jeito que você está, porque Jesus chamou 12, ele não chamou 12 melhores. Ele chamou 12 que tinham severos problemas. Sim. Sim, com certeza. Assim como todos nós temos, não é? Então é isso. A doutrina, ela é libertadora. Jesus veio para libertar. Agora eu faço uma pergunta. As almas já foram libertas ou libertadas do cativeiro. Mas será que nós libertamos o cativeiro das nossas almas? Isso é importante. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Essa é a questão, essa é a movimentação que nós estamos fazendo. Essa é toda a movimentação de toda essa pleiade de espíritos ceareiros de Jesus e de Maria, não é? Se a gente for citar aqui, a gente não acaba hoje, vamos precisar de todos os programas do resto do ano, não é? Das falanges espirituais que nos auxiliam, não é? Juntamente com nossos anjos da guarda, que são espíritos mais elevados, conforme Kardec deixa claro no Livro dos Espíritos, não é? Fazendo esse trabalho de nos ajudar nesta libertação, não é? E com essa libertação a gente vai dando medida a certas coisas. E essa é a palavra do estudo de hoje, libertação. Porque o homem estava com a mão atrofiada, aprisionada estava a mão dele. E Jesus então liberta a mão. Só que
Jesus só podia libertar fisicamente a mão através de um processo de imposição, né, de movimentação de energias, das energias produzidas por Jesus e que iriam fazer com que aquela mão ficasse realmente sã, igual a outra. Porém, aquele homem tinha que ter cumprido, não sei se por prova ou por expiação, o propósito da mão dele estar atrofiada até aquele momento. Cumprido aquilo, se foi expiação, resgatado o que tinha que resgatar, que também é uma aprovação, com certeza que a gente sabe, mas resgatado, não tem mais. Cessada a causa, cessa o efeito, né, Henrique? Verdade. Essa concepção de Kardec é incrível, né? É bem objetivo. Cessada a causa, o efeito tem que cessar. E isso me faz lembrar uma outra passagem do Evangelho que Jesus diz lá para o homem que ele curou da sua paralisia: olha, pois que estás curado, porém não tornes a pecar para que não te aconteça coisa ainda pior. Exato. Aí você vê, né? A gente vê, né? Porque todos nós estamos olhando para isso, está passando aqui diante da minha cabeça, dos nossos irmãos aqui, de todos vocês aí, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Jesus está liberando aquele homem naquele momento daquela situação, que no caso desse que eu estou citando agora é a paralisia. Ele não andava e ele voltou a caminhar. Mas, porém, eu diria que essa liberdade é uma liberdade condicional, porque ela está condicionada à atitude dele, aos valores dele, ao comportamento dele. Então não era uma cura total. E existem casos em que a cura, a gente é levado a entender que ela é uma cura mais profunda, mais plena. Aquele cego de nascença que ele cura, porque não fazia sentido aquele homem continuar cego, porque nele se cumpriram realmente as leis de Deus, que era a compreensão, ou seja, no caso do cego de nascença, que é uma outra passagem, é claro, Jesus revela que naquele homem não havia impurezas. Aquilo era uma cegueira fruto de uma necessidade não expiatória, e sim provacional, puramente provacional. Já nesse primeiro caso do homem paralítico, a gente percebe aí, na linguagem espírita, pelas circunstâncias, que estava vinculado, né, a uma liberação temporária. Ele poderia entender que precisava mudar realmente o comportamento dele e continuar livre dali para sempre. Ou não. Então a gente percebe que a vida tem essa dinâmica. E a gente não pode realmente ficar preso a determinadas circunstâncias quando, num determinado momento, aquilo não tem necessidade. Como no caso aqui da passagem. Por que ele não iria curar aquele homem só porque era sábado? Ou se fosse domingo, né, Renato? Como você disse também, comentou. Sim. Ou se fosse uma segunda-feira. Não tem o dia, não tem a hora. Aquele momento é o momento. Sim, no caso dessa passagem do programa passado das espigas, a questão era muito, né, voltada a um dia também para libertar o povo da escravidão, não é? Exato. Escravidão que ocorria naquela época, hoje talvez não ocorra não daquele jeito, não daquela forma, mas sem dúvida nenhuma existe escravidão. Nós somos escravizados de várias formas. É uma palavra que está enraizada, que ela precisa ser extirpada. E a doutrina espírita veio para extirpar essa palavra, escravidão, da vida de todos nós. O grande problema nós que nos dizemos espíritas, é que nós temos um passado nas outras religiões tradicionais muito intensa. Ou seja, nós fomos domesticados ou adestrados a agir daquela forma. Hoje, para nós nos libertarmos de todas essas, até Jesus usa, nós usamos aqui outro dia no estudo, o jugo, aquele jugo, né, que coloca no cavalo ou nos bois, enfim, que é a forma de prender e de fazer com que a pessoa vá para um lado ou para o outro. Nós estamos ainda muito aprisionados a esse tipo de costume. Muitos centros espíritas, a gente chega, a gente olha e fala assim, caramba, isso aqui é igual uma igreja. Porque nós estamos vindo de lá. E aí, aqui, mais uma vez, não é uma crítica nociva, é uma reflexão que nós todos temos que fazer. Todos nós que frequentamos e nós que somos dirigentes de alguma instituição espírita.
fazermos sempre uma reflexão. Será que a gente não está realmente ainda botando vinho novo em odre velho? Botando pano novo em roupa velha? A gente está misturando as coisas. Temos que fazer com que nós mesmos nos libertemos dessas amarras. Nós mesmos temos que nos livrar das bengalas e das muletas que nós nos utilizamos. Quantas e quantas pessoas estão doentes, mas estão doentes porque permanecem doentes em si, no seu íntimo. O corpo só adoece porque o espírito está doente. E se nós nos curarmos moralmente, nós nos moralizarmos, certamente o corpo não precisará de doença, né, Henrique? Verdade. Estava me lembrando aqui, João, Renato, queridos ouvintes, todos nós gostamos de ver e assistir bons filmes, né? Então tem um filme em particular, que não é novo, o filme é bem antigo, e muito menos novo é a essência do filme, né? Que conta a história de Jesus. Tem muitos filmes sobre Jesus, mas esse especificamente, o do Franco Zeffirelli, né? O Jesus de Nazaré, tem uma pegada ali que é sensacional. O Zeffirelli é um gênio, sempre foi um gênio. Tudo que ele colocava a mão, ele transformava em ouro. Sim. E tem uns diálogos ali que não estão escritos nos textos bíblicos, mas são tão presentes, tão profundos, que é como se tivessem coerentes com o próprio Jesus, né? E quando você falava, Renato, a respeito da questão da escravidão, me veio a cena aqui na minha mente, a lembrança do filme, em algumas partes, em duas partes específicas. No início, quando Jesus está lá, conversando, conhecendo eles, e o João, que era aquele discípulo mais jovem, o ator lá, um rapaz jovem, barbudinho e tal, e ouvindo Jesus falar, vai conversar com ele, falando a respeito da questão da escravidão. E Jesus fala para ele assim, da escravidão, a libertação da escravidão ao pecado. E que o João, ele está ali, como ele era um questionador, ele era, o que parece, um jovem muito filosófico, e ele pergunta para Jesus a respeito, né, da questão da lei. Ele diz assim, que a lei, ela está na pedra, mas a lei é viva. Ele sentia isso, ele estava assim com uma agonia. Então a presença de Jesus na vida dele chegou assim, na hora certa, porque era aquele momento. E o Zeffirelli é brilhante nisso, né? Ele dá um sentido espetacular. E é essa questão da escravidão ao pecado, ou seja, ao erro, ficar preso a isso. Erro a gente corrige. O Herculano Pires dizia isso, né? O pecado é o erro, e erro a gente pode e deve corrigir. Exatamente. E não através de subterfúgios que vão simplesmente fazer com que o erro seja varrido para baixo do tapete. Mas ele vai continuar lá. Exato. O que salva é o esforço que você vai fazer em domar essas questões, não é? Porque isso tudo vai fazer parte da tua história, é o DNA do teu espírito. Verdade. É o teu DNA, melhor dizendo, não do teu espírito, isso. mas no sentido do João, não do meu, né? Sim. Porque o meu é o meu mesmo, eu sou eu mesmo. Eu sou eu mesmo. Agora, é isso, vai fazer parte. Tudo aquilo que eu fiz de bom ou de equivocadamente vai fazer parte. Eu só preciso aprender a dominar essas coisas com disciplina. Não é eu engessando as coisas, não vai acontecer desse jeito, não é? É com calma, é devagar. Amanhã é dia de trabalho no centro. Opa, hoje vamos dormir mais cedo. Vamos fazer uma alimentação mais leve, não é? E assim você vai progredindo e assim você vai se reeducando. É essa a questão. Não é radicalismo que a gente está falando, não. É questão de reeducação, de libertação mesmo. Quer dizer novamente, né? Exato. Reeducar, educar novamente. Exato. Recomeçar, começar novamente, e assim por diante. É isso. E, que pena. Acabou? Acabou. João, vai ter que ter 2 horas, hein, João? Vai ter que ter 2 horas. Vamos falar com o Vitorino, com o Eduardo. Isso, então. Bom, nós estamos aqui encerrando nosso programa de hoje, mas semana que vem nós vamos abordar um outro tema que vai dar continuidade também a essa discussão que nós estamos tendo. Nós abordaremos aqui Mateus, capítulo 12, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 12, versículos 15 ao 21,
Jesus é o servo de Yahvé, o título que a Bíblia de Jerusalém deu, e é maravilhoso. Nós vamos agora à prece final, em que agradecemos cada um de vocês pela presença, pela companhia amorosa. Obrigado, Renato, obrigado, Henrique, até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pela grande instrução que Tu nos destes hoje. E todos os dias, Senhor, Tu nos dás as instruções que são necessárias e apropriadas para cada momento nosso. Mas te agradecermos sempre, Senhor, é fundamental para que nós possamos compreender o quanto os Teus ensinamentos são fundamentais em nossas vidas. Continua, Senhor, nos ajudando. Continua nos inspirando, Mestre, porque assim a gente vai se libertando dessas amarras que nós mesmos colocamos em nossas vidas. Ajuda, Senhor, aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, seja ela qual for, uma doença, uma dificuldade financeira, um problema de relacionamento, qualquer que seja, Senhor, a dificuldade, a dor, o sofrimento, que essa pessoa possa sentir a Tua presença e com isso, Mestre, fazer com que seja mais leve o seu fardo, mais suave o seu jugo. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu nos tens dado, por tudo que Tu representas para nós, e que nós possamos estar contigo agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações. Através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. Aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, Tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos. Estejam eles onde estiver, quem compreendeu Teu Evangelho herdará a Tua paz aqui no Teu planeta.